Fala, essas DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Que é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso quadro DBA Resenha. E hoje a gente já está aí no quadro DBA Resenha Delete Semware. Então, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ajuda a fortalecer esse conteúdo. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal aí. Aciona o sininho para estar recebendo as notificações de novos vídeos. Conto com a força de vocês, é muito importante, tá? Então, a dinâmica você já conhece, tá eu e um convidado, a gente vai estar falando aí, cada um contando uma história de cacas da vida de DBA, ou compartilhando uma experiência, tá? E a dinâmica é que o bate-papo seja bem descontraído, leve, com o intuito aí de repassar a experiência para vocês, tá? E o convidado de hoje, galera, é muito foda, convidado muito foda, então já senta o dedo nesse like aí, que quando vocês verem aí o início do vídeo, vocês vão ver que o DBA Resenha hoje vai estar com a moral. Então, peço aí a colaboração de todos vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Então é isso, pessoal. Mais um DBA Resenha aqui. A gente vai fazer um bate-papo muito legal. O DBA Resenha Delete Semware. A dinâmica que você já conhece, é um convidado, ele conta uma historinha, eu conto outra uma história que não foi muito feliz, né, inicialmente, mas depois tudo resolveu, né, história sobre cacas da vida de DBA aí, e a gente vai fazer esse bate-papo de uma maneira bem descontraída para poder, né, compartilhar com vocês essas experiências aí, e mostrar para vocês também que nem tudo é flores, né, nem tudo é mil maravilhas. E falando de convidado, hoje, um convidado aí muito conhecido. Se você é DBA e esse cara não passou na sua timeline, tem alguma coisa errada. Então, convidado aí muito mais especial, Guilherme Brito, DBA Fala, OCM, CEO, né? DBA OCM. Cara, primeiro eu começar agradecendo aí o seu time aí que você disponibilizou para a gente poder gravar essa resenha descontraída. Obrigado aí, meu amigo. Fala, meu irmão. Pô, primeiro eu que agradeço aí. A gente tem acompanhado o seu trabalho aí já faz um tempo. Muito bom a gente poder estar trocando ideia com outros profissionais que estão compartilhando conhecimento. Acho que é uma atitude bem interessante, principalmente você com essa ideia, né, cara, de trazer algo mais dos bastidores. Eu acho que falta muito isso. A pandemia afastou muita gente, mas eu acho que é muito bom a gente poder compartilhar essas histórias aí de almoços, de bate-papos que normalmente a gente tinha antes dessa pandemia e que acho que vale a pena a gente poder compartilhar com quem está chegando por aí. Legal. E a ideia é mostrar que a gente é humano também, né, gente? Né? O DBA ele não é um cara fora da curva, não. É um cara que tá lá o dia a dia, bota a cara a tapa, erra às vezes também, aí né, tem o peito para poder consertar. E, Guilherme, antes da gente começar o bate-papo, conta pra gente aí, cara, compartilha um pouco da sua experiência, onde é que você começou, por onde você passou, onde é que você tá agora, quais são os planos, compartilha com a galera aí, para a galera te conhecer aí um pouquinho. Show de bola, cara. Vamos lá. Eu comecei na área de tecnologia no ano de 2006, cara, há alguns anos atrás, há 16 anos atrás, e comecei como qualquer profissional de tecnologia aí, numa faculdade de sistema de informação. Eu sou natural de Guarapari, cara, do Espírito Santo, uma cidade praiana, e aí no primeiro período da faculdade, cara, eu já queria estar atuando no mercado, estava buscando uma oportunidade e eu consegui um estágio no primeiro período da faculdade, Ó, que eu bacana. acho que inclusive é um dos mitos aí, né, cara? Porque muitas pessoas esperam terminar a faculdade para depois conseguir um trabalho e tal. Às vezes terminam a faculdade e estão desempregados. A gente vê Exato. muitas pessoas chegando aqui nessa situação. E eu acho que é legal a gente poder mostrar que é possível, cara. Estudar, tirar certificações, trabalhar, evoluir. E aí, cara, de lá para cá foi uma jornada bem intensa aí, de 16 anos. A minha escola foi um grande cliente de siderurgia no Espírito Santo, que nesse cliente, cara, a gente atendia mais de 400 instâncias Oracle, que a gente tinha replicação de Oracle para Sybase, para SQL Server. Sistemas operacionais eram uma sopa de letrinhas, cara. Tinha Windows, Linux, AIX, HPUX, Nossa. OpenVMS, Solaris. Então, assim, a minha escola foi num ambiente bem desafiador, tá? E aquilo que eu sempre costumo dizer, cara, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, Você foi forjado na siderúrgica, né? pois é, cara. E aí, assim, a gente consegue. Algumas pessoas enxergam
um nível de complexidade como um problema, né? Eu enxerguei sempre como uma oportunidade, como um desafio que ia me puxar para cima, né? Boa. Então foi muito bom, cara, que eu comecei num ambiente bem desafiador. E aí comecei como estagiário, em menos de um ano, cara, saí de estagiário para ser contratado, tirei minha primeira certificação ali, que foi o OCA na época, e aí eu comecei a ver que, cara, isso na versão 10G, né? Mas lá no ambiente tinha Oracle 8, Oracle 9, Oracle 10. Eu entrei meio que na migração do... Logo quando entrou a versão 10G, mais ou menos, né? Aham. Então, o Oracle 10G era uma versão mais atual ali, que tinha a atual certificação na época. E aí, cara, depois disso eu vi que a faculdade estava um pouco mais chata com o que eu via no trabalho, né? Então, algumas pessoas provavelmente começam a ver esse tipo de situação. E eu comecei a estudar para certificações, cara. E aí tirei a certificação do OCP na época. Na empresa que eu trabalhava, eu tinha poucos profissionais que tinham certificação do OCP, no estado que eu trabalhava, do Espírito Santo, né? E com o OCP, cara, recebi uma proposta para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava no emprego atual. E aí mudei de empresa, e aí fui atender clientes de órgão público, cara, TJ, Prodeste, do Espírito Santo. Então, assim, comecei a atuar em outros ambientes, né? E adquiri mais experiência, né? E aí, cara, nesse período, eu vi que o próximo passo seria o OCM aí. Aí eu tirei essa certificação também, que foi algo interessante na minha trajetória. Depois disso, eu me tornei coordenador de um time de DBAs da empresa que eu trabalhava. E depois eu tive a minha empresa de consultoria, juntando com mais alguns parceiros que tinham trabalhado comigo. A gente montou uma empresa de consultoria aí para poder focar nessa questão de trabalho, de DBA e tudo mais. Depois disso, cara, aconteceu muita coisa, muitos projetos, cara. A gente conseguiu crescer a empresa. E eu recebi a proposta para poder trabalhar dentro da Oracle, né? Que era um grande sonho. Show. E aí eu tive que das questões que a gente tinha como pré-requisito para a vaga, né? Que eu não podia ter uma empresa, porque seria um conflito de interesses. E eu tive que vender parte da minha empresa, da sociedade, para poder realizar o sonho de trabalhar dentro da Oracle, de trabalhar diretamente com Exadata, de trabalhar no time de Engineer Systems da Oracle. Isso foi em 2014, cara. E eu fiquei na Oracle durante 6 anos, atendendo aí os maiores clientes da América Latina, cara. Os clientes de telecom, atendi todos, muitos clientes de banco, o maior banco da América Latina, e até viajar para outros países, né? Atendi clientes na Argentina, Chile, Peru, México, Jamaica, Porto Rico, El Salvador. Cara, a gente pegou essa América Latina todinha aí e conseguiu atuar em grandes projetos e grandes empresas. Isso foi um aprendizado muito grande, né, cara? De sair de uma cidade pequena como Vitória, no Espírito Santo, que atendia alguns clientes, e morar em São Paulo, viajando por diversos países a trabalho, atendendo clientes com outras línguas, né? Inglês, espanhol. Baita experiência, né? E foi uma experiência bem legal, cara. Esse é um pouquinho da minha trajetória. Em 2020, no meio da pandemia, eu pedi demissão da Oracle para poder dar foco total à minha empresa. Uma empresa que inicialmente ela começou com um canal no YouTube, uma empresa de educação, que hoje a gente está com mais de 1.000 alunos. E de lá para cá a gente criou um braço de consultorias também. A gente tem sustentado aí grandes ambientes com Exadata, Zero Data Loss, projetos em cloud. E o nosso foco sempre foi banco, né, cara? A gente sabe o quanto que banco de dados é o coração disso tudo, é importante. E mesmo algumas pessoas aí achando que o DBA não está mais tanto em evidência, né? Mas as atividades DBA, elas existem em qualquer empresa que utiliza a Oracle. Então, algumas atividades estão mais fáceis, mais simples, mais dinâmicas. Isso é muito bom, porque a gente consegue entregar mais resultado em menos tempo. Verdade. E, cara, tem sido muito bom hoje a gente poder compartilhar um pouco. Hoje a gente está à frente da DBOCM, que a gente está atuando em grandes projetos, grandes empresas, e com esse braço educacional que eu acredito que resolva grande parte aí do nosso problema hoje, que é a falta de profissionais de tecnologia no mercado, né? A gente vê o quanto que o mercado é carente de profissionais e para os próximos anos a gente precisa realmente compartilhar conhecimento. Então, por isso que eu dou até muito valor, cara, para quem compartilha, cara, para quem está no dia a dia e está compartilhando um pouco do que está vivendo nos bastidores. Muito legal. A ideia aí é sempre tá disseminando o conhecimento, né, e trazendo gente que tem essa mesma pegada aí de repassar o conhecimento. Então, a minha ideia inicial foi sempre essa, porque não é para ser retido, o conhecimento é para ser compartilhado e a vibe é essa. Cara,
Deixa eu só complementar uma coisa que você falou, que eu achei interessante, que aconteceu comigo, inclusive, quando eu já contei a minha história um pouquinho no meu canal, mas essa questão do estágio, né? Deixar para o final, para depois fazer uma coisa que eu já comecei a matutar no meu segundo período, e aí a minha história se cruza com essa parte aí também, porque eu reprovei na matéria de banco de dados na faculdade, aí depois eu fui correr atrás para poder passar na matéria, aí me interessei pela área, e aí eu já estava correndo atrás de estágio, então no meio da graduação eu comecei já a correr atrás de estágio também, e recomendo, igual você fez também, eu fiz, não deixar para o final, galera, porque no final, cara, fatalmente você não vai estar preparado para o mercado, então é uma faca de dois gumes aí, então se você puder já correr atrás antes de terminar, é uma ótima. Cara, muito Exato. boa, o Guilherme vai estar me passando depois, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, galera, as redes sociais, o site da DBA-UCM, como é que você acha o Guilherme, e tudo que ele faz, o cara é muito ativo nas redes e no projeto dele, então vai estar na descrição para vocês, galera. Pô, cara, é lindo, maravilhoso, adorei sua história, mas não estou interessado nisso, não. Conta pra gente aí, cara, não é possível que em 16 anos, 6 anos de Oracle, você não tem, 6 anos, literalmente, né, na Oracle, 6 anos, umas caquinhas aí suas, você viu alguém fazendo umas caquinhas. Cara, eu adoraria se você contasse alguma coisa lá de dentro da Oracle, velho. Só pra gente desmistificar assim um pouquinho. Eu trabalho com Oracle, a gente sei, a Oracle é foda, top, high level. Mas assim, é claro que a gente gosta de ver às vezes uma caquinha, né? Pra ter história pra contar, né? Conversa de boteco. Compartilha com a gente aí, Guilherme, uma historinha ou duas, coisa rápida que você lembre aí, para a galera aí saber um pouquinho dessa parte, né? Essa parte um pouquinho tenebrosa, mas que às vezes acontece, é necessário, faz com que a gente fique calejado e mais experiente para as próximas, né? Conta para a gente alguma historinha. Com certeza, cara. Eu costumo dizer que não tem como você jogar bola e não tomar uma canelada, né, cara? Porque faz parte da profissão. Então, acho que só não erra, cara, quem não executa, quem não está no dia a dia, quem não coloca a mão na massa. Talvez se a gente for trabalhar só com slides, a gente não erre, né? Aí não tem nenhuma caquinha, né? Aí fica muito fácil, né? Só quem Exato. dá a cara a tapa que acontece, né? Não tem como. Exato. E, cara, desde lá do início, sempre tiveram situações que a gente presenciou muitas situações, tanto da minha parte ou de outros profissionais, né, cara? Eu acho que quando se envolve uma pessoa estando executando ali, cara, vai ter o risco de executar alguma coisa equivocada, de entender alguma coisa equivocada. Então, acontece. E eu lembro, cara, que quando eu estava no meu primeiro emprego lá, no estágio em si, tiveram situações, cara, de pegar um banco de homologação e importar um arquivo errado, de deletar algum arquivo errado, enfim. São coisas que acontecem, ainda bem que não foi no ambiente produtivo. Muitas vezes era a questão mais do retrabalho ali, de poder fazer alguma coisa novamente, de atrasar algum prazo, né? Uhum. Então aconteceram diversas situações, meio que no início ali. Eu lembro que eu tinha vários companheiros de trabalho, cara, que às vezes até me protegiam, falando, cara, deixa os meninos errarem, os caras são estagiários. Então, de estimular, cara, que com erro a gente aprende, né, cara? Eu acho que os momentos que eu mais aprendi, cara, foram situações que tiveram problemas, que fugiu ali do manual, que, pô, fugiu uma situação super crítica, né? Então, até mesmo dentro da Oracle, cara, atuei em diversas situações muito críticas, assim, e o que eu costumo dizer, né, cara? Os maiores problemas que acontecem na área de tecnologia, 95%, até mais do que isso, quando a gente vai olhar o problema que aconteceu, está numa coisa muito básica, cara, muito básica. Eu tive recentemente num cliente, cara, que a gente assumiu a administração de banco de dados, onde tinha um Exadata que estava rebutando, um Exadata que estava travando, que estava com 100% de CPU. E, cara, nesse ponto específico, a gente não estava administrando, a gente entrou no meio de uma crise. E o que a gente começou a fazer, cara, por conta dessa crise? Vamos rever a base de tudo. Vamos começar a fazer a conta de padaria, cara. De botar numa planilha a quantidade de instâncias que você tem dentro do Exadata, fazer a soma de SGA, de PGA e ver quanto de memória que tem. Básico. Cara, o básico. Estava alocado 30% a mais do que a máquina tinha. E as pessoas não Nossa. sabiam por que o Exadata estava rebutando, sacou? Aí nem essa data resolve, né?
Pois é, cara, é questão de conta, de saber contar, cara, de saber montar uma planilha e botar em vermelho o que está passando. Então, assim, cara, eu acho que os maiores problemas da área de tecnologia acontecem de situações assim, muitas vezes de verificar um pré-requisito. Cara, já tiveram situações, cara, que erro de sintaxe, cara. Eu executando dentro da Oracle, na hora de adicionar um node ali no Oracle Hack, cara, era uma vírgula com aspas. Eu botei só a vírgula sem as aspas. Cara, ao invés na hora de adicionar lá o nó, ao invés de adicionar os dois, aconteceu algum problema que ele adicionou só o segundo, ou só o primeiro, enfim. Deu uma situação, cara, que depois deu um trabalho para a gente remover tudo do cluster, refazer, Fazer de sacou? novo. Um estresse por conta. E, cara, eu estava seguindo a documentação, muitas vezes não me atentei ali para uma aspas, por exemplo, Um e teve detalhe, né? esse detalhe, cara, que depois envolveram vários profissionais ali para poder ajudar, para poder entender, que, cara, acontece, tá no dia a dia de quem está colocando a mão na massa. Muitas vezes, cara, eu estava vindo naquela época, não que justifique, né, de uma semana que, pô, você estava trabalhando ali 12 horas por dia, estava atendendo cliente para caramba, tinha mês dentro da Oracle, cara, que eu botava ali 80 horas por semana de apontamento de horas, entendeu? Trabalhando o dobro das 40 horas, de Nossa. fato, e que chega uma hora, cara, que, pô, você pode passar desapercebido por alguma situação. Mas fora isso, cara, eu acho que vale a pena a gente poder compartilhar também que eu trabalhei com muitos caras muito bons, assim, dentro da Oracle, fora da Oracle, dentro de alguns projetos. E, cara, você vê que até os caras muito bons, eles erram também, sacou? Cara, são humanos, são É pessoas que, pô, isso. estão no dia a dia, estão no campo de batalha. Cara, profissionais que, pô, muitas vezes faziam parte da engenharia, de algum time específico da Oracle, e que, cara, que montaram uma arquitetura que não era suportada, e que montaram um cenário que não dava para implementar, e que muitas vezes tiveram uma interpretação, cara, de uma coisa que não estava muito clara, que, enfim, que não dava para ser feito. E a gente vê o quanto que a Oracle em si, né, cara, ela cria até alguns mecanismos, até mesmo, às vezes, em cima de uma situação dessa, ela pode criar uma melhoria em cima de um produto, né? Aham. Uma situação, cara, que a gente viu recentemente dentro de um cliente foi de você fazer um restore, um duplicate, muitas vezes, no mesmo servidor, e, cara, sobrescrever um arquivo específico que E... estava em uso, sacou? Eita. Só que o que acontece? A gente sabe que se você pegar no ASM lá, cara, um arquivo que está em uso, ele vai falar, ó, não consigo remover esse arquivo, porque ele está sendo utilizado. E tinha até alguns bugs na versão 11, por exemplo, que, cara, antes sobrescrevia os arquivos, antes você conseguia remover um arquivo de uma instância que estava em uso, e que muitas vezes a Oracle criou alguns mecanismos ali de melhoria do produto, né, cara, para poder Aham. criar formas de poder evitar esse tipo de situação. Mas é aquilo, né, cara? Sempre tem a questão da interpretação, muitas vezes a questão de melhorias de documentação, melhorias do produto. Então, aquilo, né? Produto que tem inovação, cara, vai ter pontos ali que podem ser tratados, que podem ser otimizados. Às vezes tem situações que muitas vezes o produto não está tão pronto assim, não está cobrindo todas as exceções específicas e que pode acontecer uma situação. Já aconteceu situação, cara, de projeto de Exadata, do OEDA não estar tão preparado para uma expansão, cara. E aí, na hora que você preenche o OEDA, depois de importar os IPs atuais, você adicionar novos, ele mudar a sequência dos IPs e sobrescrever alguns IPs. Vixe. E, cara, de situação de estar em cliente e falar assim, cara, estamos com conflito de IP do InfiniBand do Exalata. E agora, o que a gente faz? Então, assim, esse tipo de situação, cara, quem está no operacional, quem está ali na ponta entregando um projeto, está vulnerável a passar por esse tipo de situação. E os melhores profissionais que eu conheço, a gente viu que já passaram por esse tipo de situação, mas eu acho que o mais importante, assim, né, é a postura do profissional quando acontece esse tipo de situação, né, cara? De ser transparente, cara, de reconhecer o erro. Acho que muitas vezes esconder o erro e fingir que não errou, às vezes pode ser até pior, né, Só cara? piora. O conhecimento de causa só piora. É melhor você jogar pratos limpos, falar o que está acontecendo, do que omitir e o negócio virar bola de neve, né? Porque a tendência é só piorar se você omite. Exato. Então, assim, eu acho que a transparência diante de uma situação de crise, de uma situação de problemas, entender o que aconteceu, o que a gente faz para resolver o problema de agora, beleza. O que a gente faz para que esse problema nunca mais aconteça?
nem que seja abrir um chamado, sugerir uma melhoria ali, ajudar com suporte global para poder ter um root cause, para entender de fato o que aconteceu. Então, tem várias situações dessa forma. Eu já passei por situações, até mesmo quando eu tinha a minha primeira empresa de consultoria, cara, de estar atuando ali dentro de um cliente, que o meu time lá, cara, eu tinha um time com uns 8 DBAs na época, e um dos profissionais do meu time, cara, removeu um arquivo errado ali, um dos data files ali do banco, ou Redu, não lembro especificamente o que foi. E da gente virar à noite tentando recuperar, tentando fazer uma recuperação incompleta ali do banco, fazendo uma recuperação parcial ali, para tentar recuperar uma quantidade de dados. Então, a gente sabe que essas situações acontecem, está muito no dia a dia, banco de dados é muito crítico, mas eu acho que cada vez mais a Oracle tem criado até melhorias no produto, né, para que essas questões sejam minimizadas, né, com automações. A gente vê processos que antes, cara, pô, a gente fazia um duplicate, fazer tudo manual, copiar um SP file, subir uma instância, criar ali os processos, tudo de forma bem manual. Na versão 19C, cara, você pega um DBCA modo silent, em uma linha de comando, ele faz o duplicate de uma máquina para outra, e, porra, já renomeando tudo, já fazendo isso tudo de forma automatizada. Então, a gente vê o quanto que o produto também tem evoluído, né? Para que cada vez mais esse erro humano ele seja minimizado, né? E aquilo, né? O que pode ser automatizado tem que ser automatizado, né? O processo de instalação do Exadata era muito assim, cara. A gente ficava 2 semanas para instalar um Exadata Quarter. Hoje em dia, um Exadata Quarter você instala em 2 dias, dependendo do provisionamento, dependendo se é virtualizado ou não. Então, tem várias formas aí, cara, da gente... a gente tem visto que a Oracle tem desenvolvido várias inovações ali, melhorias no produto, para que esse erro humano cada vez mais ele seja menor. Até com cloud também, né? Uhum. Sempre montando um arcabouço, né, para evitar o máximo possível dos erros humanos, né? Isso é assim, só erra quem está exposto, né? E aí eu vejo mais a questão da atitude, né? Você erra e como é que você reage àquilo? E a questão do mindset, perfil, né? O mindset da pessoa, o perfil, como é que a pessoa age, né? Como é que ela... Porque assim, às vezes você pode errar e retrair, você pode errar e começar a pensar no desafio de como você vai resolver. Aí vim trazendo a questão da transparência, né? Porque, errei, beleza. Cara, chama todo mundo, junta forças ali e fala, errei, fiz isso, vamos resolver. Porque, assim, a partir do momento que o problema foi detectado, focar energia na solução. Não adianta mais, o problema está lá. Se você focar no problema, ele só vai ficar pior. Então, como a gente reage também ao problema é muito importante. Assim, bom, você compartilhou várias histórias aí, de momentos, né, da sua vida de DBA, cara, só agrega, né? Tenho uma experiência para compartilhar, não foi uma caca, mas assim, é coisa do básico também, né? Vocês pararam para fazer conta aí de memória, foi participar de uma migração, era uma migração entre servidores, não ia mudar nada, o cliente só fez um upgrade de servidor, e aí a gente optou por fazer uma migração copiando os arquivos, né? Baixa o banco de um lado, copia tudo para o outro, e sobe ele do outro lado. Nisso tudo bem, era programado para acontecer ali depois da meia-noite e tudo mais, que era a janela que o cliente tinha, e aí beleza, baixei o banco e mandei começar a copiar. A hora que eu mandei começar a copiar, eu tinha esquecido que eu só vi a seção do shell. Aí assim, acontece, se minha internet cair, morre tudo. Se o meu computador der pau, morre tudo. Se o shell der pau, morre tudo. Aí, coisa básica, né? Tem um recursozinho aí do screen, que você dá antes de você iniciar a sessão, você usa o screen, né? Manda o screen lá, ele salva a sessão do shell, e aí se a sua conexão cair, você consegue recuperar a sessão do estado que ela estava antes. Então, assim, sempre fiz isso. Mas, né, aí é aquela história, era uma semana corrida também, foi uma semana que teve muitas atividades, muitos projetos, e aí você vem no final de semana já sobrecarregado, né? E passou esse pequeno detalhe que foi importante, aí qual é a consequência disso? Tive que ficar vigiando a minha conexão do Shell lá, né? Eu tinha planejado, vou mandar iniciar aqui, eu já tinha feito meio que um cálculo lá, ia demorar umas 2, 3 horas, aí tive que ficar acordado vigiando o Shell para não acontecer nenhum problema, porque se caísse eu ia ter que mandar reiniciar, né? Aí ia ter que explicar para o cliente por que está demorando, demorou. Então, assim, né, detalhe, passou ali, que eu não me atentei na hora, mas que serviu de experiência. E aí, é sempre para um processo de evolução, né? Como eu falei, como é que a gente reage, né? Nas próximas, eu nunca mais esqueci desse detalhe.
tantos outros que eu passei também, de problemas que eu já compartilhei em outros DBA resenha com a galera, e que serviu de experiência. Nunca mais aconteceu, por quê? Porque eu aprendi naquele momento que se eu fizesse aquilo de novo, ia dar aquele mesmo problema. Então, aconteceu o problema, o que você faz para corrigir, o que você faz para ele nunca mais acontecer, igual você mencionou. E aí, vida que segue. É a experiência que conta, e aí você continua nos próximos projetos e sempre tentando melhorar, né, cara? E aí a vida vai tocando e a gente vai tocando os novos projetos. Exatamente, cara. Acho que é bem nessa linha. E entender que faz parte do jogo, né, cara? Quem tá jogando é igual esporte, né, cara? Quem tá jogando futebol ali tem que estar disposto a tomar uma canelada. Então, cara, às vezes vai acontecer, ninguém gosta que aconteça. A gente vai trabalhar para que sempre a gente consiga minimizar esses impactos, principalmente em ambientes produtivos, né? E eu acho que, principalmente as empresas, né, cara, ter aquela cultura de cima para baixo também, né, cara? De ter um ambiente um ambiente controlado para você errar. Então, cara, de nunca tentar um projeto direto em produção, eu acho que isso depende muito da mentalidade que normalmente grandes empresas têm. Algumas empresas menores querem jogar tudo no colo ali do DBA e muitas vezes não tem nenhum ambiente segregado, pô, tá? Um Exadata com homologação, produção, desenvolvimento, tudo na mesma máquina. Pô, Uhum. por que não criar um ambiente segregado, entendeu? Acho que vem também muito parte da cultura das empresas que muitas vezes deixam esses pontos ali vulneráveis para que caia no colo do cara que está na ponta. E eu acho que se os gestores tiverem essa mentalidade, cara, acho que facilita muito. Claro, isso envolve custo, né? Sim, Pô, sim. ter um Exadata de homologação de desenvolvimento é caro? Talvez sim, mas, cara, a gente sabe que grandes empresas têm. Cara, passei por clientes que têm 10 Exadatas, que, pô, tinham vários de produção, vários de homologação e alguns de desenvolvimento. E, cara, que faz parte do jogo. Então, a gente tem que criar um ambiente que cada vez consiga evitar esse tipo de situação. E eu acho que ter essa cultura também dentro das empresas, com gestores que têm essa mentalidade, cara, nem sempre tudo é custo. Algumas questões ali, eu acho que tem que ter um ambiente propício para o cara poder errar. E eu costumo colocar isso, inclusive, nas metodologias do DBOCM, cara. Como que a gente pode simular o erro dentro do nosso laboratório? Como que a gente pode simular um projeto dentro do nosso laboratório? Então, errar dentro de uma VM, cara, show de bola. Ali Cara, tô com problema, os alunos falam, né? Tô com problema aqui na VM. Fala, que bom, cara. Que bom que isso não é no ambiente de produção, né? E uma Aí você oportunidade aí de aprendizado, né? Exato, pô, cara, deu erro, não estou nem conseguindo subir o banco. Que legal, cara. Você pode recriar isso facilmente, entender onde que você errou e onde você não pode errar nunca mais a respeito disso. Então, acho que são pontos aí que a gente consegue criar mecanismos, né, de estudo para que a gente consiga minimizar esses riscos, esses erros. E que, cara, algumas vezes vai acontecer no ambiente de homologação, às vezes vai acontecer no refresh, vai acontecer num dump ali que deu pau. E que, cara, às vezes a gente vai ter que ter um retrabalho ali e, cara, bola para frente, pensar o que pode ser feito para poder otimizar e fazer com que esses impactos sejam cada vez menores. Ganhar essa experiência, né, cara? Acho que faz parte. É o que você falou, né, cara? Só erra quem está exposto, né? E aí dar a cara a tapa, né? Assumir o erro ali e correr atrás da solução e aí assimilar o aprendizado, né? Então, como eu falei, nem tudo é flores e tem que aprender, tem que passar por uns perrengues para poder calejar, né? Então, igual um outro amigo meu fala, se você é DBA e nunca passou por um perrengue, cara, tá errado, tem uma coisa errada aí, tem alguma coisa errada nessa sua história Exatamente. aí. Então, precisa passar uns apertos, uns desespero, umas pressão para poder ganhar experiência e ficar calejado. Cara, muito massa aí você compartilhar essas experiências aí. Eu espero que a galera tenha pegado muita coisa aí, muito detalhe das suas falas. E aí a gente, né, encerra esse DBA Resenha de VMware. Você dá um recado para a galera aí, para quem já errou, para quem vai errar, porque vai errar, baseado na sua experiência, o que você tem para falar para a galera nesse sentido, Guilherme? Cara, eu acho que é incentivar o erro, mas um erro controlado, cara. Tenta errar o máximo dentro da sua VM, dentro do seu laboratório de estudos. Às vezes vai acontecer dentro do ambiente de trabalho, tenta trabalhar de forma sempre colaborativa, cara. Se alguém do seu time errou, tenta ajudar. Tenta não procurar um culpado, cara. Tenta trabalhar de Importantíssimo. forma colaborativa para, cara, vamos ajudar a resolver. Vamos, cara, nem que seja para virar a noite com esse cara aqui, para poder ajudar a minimizar os impactos. E eu acho que a gente aprende muito com esses momentos de crise. Nem sempre
vai ser tão bom assim. Às vezes vai ser algo um pouco estressante, mas faz parte da profissão. Acho que a gente tem que entender o quanto que a gente consegue criar maturidade para que cada vez mais a gente consiga minimizar esses impactos aí para os clientes. Isso aí, galera. Recado dado. DBA Resenha de Leadsenware. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. Compartilhamos bastante experiência aí com vocês. Um cara aí que tem anos de experiência, né? Tá falando aí que o rolê não é fácil, gente. Então, se liga. Então é isso, galera. Guilherme, obrigado. Obrigado a você, meu irmão. Vamos ter aí, vamos gravar mais um que é o meu orgulho. A gente vai ter mais um vídeo aí, galera, que vai ter disponível para vocês também. Beleza? Então é isso. Beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal. Valeu, abraço. Tchau, tchau.